teremos várias perguntas para o doutor Marco Aurélio de Carvalho, que eu estava com saudade, Mafê. Fiz live com ele há uns 38 anos atrás, mais ou menos. Vamos chamá-lo, então acho que está tudo ok com o doutor Marco Aurélio, podemos chamar, não sei se ele já está pronto para estar aqui com a gente, faça um sinalzinho de ok. Ok, então bora chamá-lo para cá para conversar, que a gente sempre tem muito assunto. Muito boa tarde, doutor Marco Aurélio, que prazer lhe receber aqui. Boa tarde, Maria Fernanda, boa tarde, Fernanda, é um prazer, uma alegria estar aqui na família DCM, da qual eu faço parte com muita alegria, muito entusiasmo. Isso aí, o entusiasmo é nosso e muito assunto para conversar contigo. Eu quero já aproveitar a tua presença para a gente falar desse assunto que está em pauta há um tempo já, que é sobre a aposentadoria da ministra Rosa Weber e a indicação desse nome pelo presidente Lula. Há um debate grande que deveria ser um nome de mulher para se manter a representatividade de gênero, mas também já tem surgido outros nomes na roda, inclusive do ministro Flávio Dino. Doutor Marco Aurélio, eu gostaria de lhe ouvir sobre esse processo de indicação do STF pelo presidente Lula. Maria Fernanda, eu tenho defendido de forma clara, e sei que isso é uma posição, digamos, complexa, né, e difícil de sustentar à vista das reivindicações justas, mas eu tenho uma característica que eu quero manter, que é a coerência, né, e a coragem e até mesmo a ousadia de defender as minhas posições, por mais que elas possam não ser exatamente majoritárias, inclusive no nosso campo, né? Mas veja, é importante dizer, o presidente Lula já é o recordista absoluto em nomeação de mulheres negras, de homens e homens negros, para o nosso sistema de justiça. Foi ele quem nomeou agora a primeira ministra negra da história do Tribunal Superior Eleitoral, a nossa querida colega Edilene Lobo, que é uma grande jurista. Foi ele também que nomeou a primeira mulher negra para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Foi ele que nomeou 2 mulheres para os tribunais regionais eleitorais de 2 estados importantes, Rio de Janeiro e São Paulo, minhas amigas Tatiana e Dani Galvão. Foi ele também que nomeou a primeira mulher negra para a Comissão de Ética da Presidência da República, minha querida colega Marcelise Azevedo, do Prerrogativas e também da BJD. Foi ele que também nomeou, ao lado da presidenta Dilma, as únicas 2 mulheres que integram a Suprema Corte, respectivamente a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Foi ele que nomeou a primeira procuradora na história da chefia do Ministério Público de Contas, do TCU, do Tribunal de Contas, enfim, da União. Foi ele também que nomeou a imensa maioria de desembargadoras nos tribunais regionais federais da primeira região, da terceira região e de outras regiões do país. Foi ele que, junto com os militantes do Partido dos Trabalhadores e a maior parte da população brasileira, conseguiu eleger, né, ao lado, enfim, né, evidentemente de todos nós, de todos e todas nós, a primeira mulher a presidir o nosso país. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é presidido por uma mulher muito combativa, e que é a nossa queridíssima deputada Gleice Hoffmann. Então, ele tem compromisso com um sistema de justiça mais inclusivo, mais diverso, verdadeiramente representativo dessa sociedade que a gente tem e ainda mais da sociedade que a gente quer ter. Portanto, não é justo, digamos, que recaia sobre ele qualquer tipo de pressão. Essa pressão tem que recair nos ombros de quem não tem esse compromisso. O presidente tem esse compromisso. Mas para o Supremo, em especial, tem 3 requisitos que são fundamentais. Os 2 requisitos constitucionais, notável saber jurídico, reputação ilibada, e um, digamos, requisito complementar que está presente no modelo de indicação, que é a confiança. E a confiança se deposita em alguém com quem você tem um mínimo de relação. Existem mulheres maravilhosas para ocupar esse cargo, mas que ainda não têm com ele um grau de relação que possa gerar, de alguma forma, essa confiança. Existem mulheres incríveis, inclusive, as mulheres que integram o Grupo Prerrogativas. 2 advogadas maravilhosas, Dora Cavalcante, Flávia Haral. Nós temos, enfim, juristas do sistema de justiça, como a nossa querida ministra do STJ, a ministra Regina Helena, a desembargadora federal do TRF da 2ª Região, que é a nossa desembargadora Simone Schreiber. Nós temos juristas negras, como a Vera Araújo, cotada para Tribunal Superior Eleitoral, para ser também nomeada em breve, espero que seja pelo presidente para o TSE, como ministra substituta. Nós temos a Manueli Termes, nós temos a Lívia, nós temos a defensora pública Mônica Mello, vice-reitora da PUC, nós temos a professora Lucinéia. Enfim, nós temos várias mulheres negras que têm igualmente as mesmas condições de eventualmente ocupar essa função.
mas o presidente tem que ter tranquilidade. Nós sabemos que nós vivemos em tempos difíceis, em que o ativismo judicial ainda nos assola, tendo de um lado, numa mesma moeda, a face perversa da politização do judiciário e, de outro, igualmente perversa, a face da politização, da judicialização da política. Politização do judiciário e judicialização da política. As crises da democracia, infelizmente, estão sendo levadas para os tribunais. Então, nós não podemos errar. O presidente tem que ter liberdade. Então, quando eu vejo essas pressões, com toda franqueza, por mais legítimas que elas sejam e são, eu tenho compromisso com esse sistema de justiça mais representativo da nossa sociedade, né, do que é e do que pode ser a nossa sociedade, quero deixar isso claro, mas quando eu vejo essas pressões, eu sinto um pouco de injustiça em relação às posturas que o presidente tem tido. Não é justo que ele corrija sozinho, até porque não vai conseguir, as distorções de um modelo que ele combateu desde sempre, desde que ele sentou naquela cadeira. Ele já é recordista absoluto em nomeações com esse recorte e vai quebrar o próprio recorde, seguramente, nesse primeiro mandato ainda. Tu achas que essa popularização desse debate sobre indicação de ministros, sobre nome de ministros, é justamente para os ministros do STF, né? É justamente por conta dessa politização do judiciário, Marco Aurélio? Tu acha que isso é que mostra esse desequilíbrio, assim? Ou a própria questão da espetacularização da justiça, de um certo modo? Porque hoje as sessões do STF viraram populares, assim, as pessoas param para assistir às sessões do STF, né? Tu acha que isso pode causar um desequilíbrio no sistema de justiça? Não tem a menor dúvida. Essa espetacularização da justiça nos trouxe aos dias de hoje. A justiça midiática, que atende às hordas insensadas pelos tais justiçamentos, insensadas, inclusive, por parte da nossa imprensa e pelos setores, enfim, da chamada elite brasileira, né? Essa é a grande verdade. Isso tem nos trazido grandes prejuízos, não há a menor dúvida. Mas, veja, nós só temos uma forma de resolver, ou de começar a resolver, as distorções desse sistema de justiça, que não é representativo da sociedade que a gente tem, muito menos da sociedade que a gente quer ter, que é uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, mais diversa. Só temos um jeito, um único jeito, que é mudar, digamos, as regras para ingresso nas carreiras jurídicas. E agora o CNJ começou a discutir isso. Paridade para os tribunais. Se nós temos 4 vagas para um determinado tribunal, vamos provê-las com 2 homens no momento, com 2 mulheres no outro, e alternadamente também combinando as questões de raça, né? Que também são fundamentais, né? Eu tenho um compromisso claro com essa pauta, né? O que eu estou dizendo, entretanto, é que nós não podemos ser ingênuos. O fantasma do fascismo ainda está no armário, a porta do armário está aberta. Se a gente deixar espaço, essa turma vai voltar, né? Essa turma que tentou nos aplicar enfim, o golpe no 8 de janeiro e que nos aplicou o golpe em 2016 ao apear do poder uma presidenta legitimamente eleita, enfim. Então, mais importante do que qualquer vaga hoje é a vaga do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República.